e a todo momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros, e isto por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Limito-me a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do qual derivam as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito, e não para tal outro, que, sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis, que, na maior parte das vezes, a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo, ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. Como vedes, Senhor, a mediunidade é subordinada a leis, de certo modo orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a exatidão das comunicações decorrem de causas que não dependem do médium nem do espírito. Veja-se mais adiante, no capítulo 2, o parágrafo sobre os médiuns. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é por capricho, nem por espírito de sistema, mas porque os princípios que regem as relações como o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se põe à disposição do público, e a quem o desejo de satisfazer a clientela, que lhe paga, arrasta ao abuso. Com isso não quero dizer que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria, quando não a justifica. Quem deseja convencer-se deve, antes de tudo, procurar elementos de sinceridade. Médiuns e feiticeiros. V. Desde que a mediunidade não passa de um meio de se entrar em relação com as potências ocultas, parece-me que médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. AK. Em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgo. A ignorância exagerou seu poder e, muitas vezes, eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a, daí a justa reprovação de que foram objeto. Ora, basta compararmos o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns, para conhecermos a diferença, mas a maioria dos críticos não sequer dará esse trabalho. Longe de ressuscitar a feitiçaria, o espiritismo aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, artimanhas, amuletos e talismãs, ao reduzir os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer entre médiuns e feiticeiros provém do erro em que se acham, julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a razão dessas pessoas acreditar que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre, no que estão perfeitamente com a verdade. Entretanto, se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos ao capricho de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado. Isto nos leva à conclusão de que os médiuns não são feiticeiros. V. Neste caso, todos os efeitos que certos médiuns confiáveis obtêm à vontade e em público não passam, em vossa opinião, de charlatanice. AK. Não o digo de maneira absoluta.
Tais fenômenos não são impossíveis porque há espíritos de baixa categoria que podem prestar-se à sua produção e que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores na vida terrena, e também porque há médiums especialmente aptos para esse gênero de manifestações. Porém, o mais vulgar bom senso repele a ideia de que os espíritos, por menos elevados que sejam, venham representar palhaçadas e exibir habilidades para divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, e, sobretudo, em público, é sempre suspeita. Neste caso a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que muitas vezes é difícil distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e levar em conta o caráter e os antecedentes do médium, além de um grande número de circunstâncias que só um estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos pode fazer apreciar. Aliás, é de notar-se que esse gênero de mediunidade, ou de pretensa mediunidade, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é suficiente para dissipar as dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Seja qual for o grau de veracidade desses fenômenos, como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado, por darem certa repercussão à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certamente aí que se deve colher instruções sérias sobre o espiritismo nem sobre a filosofia da doutrina, porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falar dele. Diversidade dos espíritos. V. Falais de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos, confesso-vos que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria, que a luz se deve fazer para eles, sobre todas as verdades que nos são ocultas, e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos. AK. Sem dúvida eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores, das enfermidades do corpo. Contudo, as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Entre eles, alguns são mais ou menos adiantados, moral e intelectualmente, sendo erro acreditar-se que os espíritos, só porque deixaram o corpo material, recebem logo a luz da verdade. Acreditais, por exemplo, que, quando morrerdes, não haja distinção alguma entre o vosso espírito e o de um selvagem ou o de um malfeitor. Se fosse assim, de que vos serviria ter trabalhado para vossa instrução e melhoramento, quando um preguiçoso, depois da morte, poderá valer tanto quanto vós? O progresso dos espíritos só se realiza gradualmente e, algumas vezes, com muita lentidão. Conforme o grau de adiantamento a que chegaram, alguns entre eles veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservem ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e os mesmos erros, até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. Isto vem provar um princípio elementar do espiritismo, o de que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. E notai bem que o que digo é fruto da experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. V. Porque, então, não são perfeitos todos os espíritos. Tê-los-ia Deus assim criado em tão diversas categorias. AK. É o mesmo que perguntar por que nem todos os alunos de um colégio estão cursando filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que existem entre eles não constituem espécies distintas, mas graus diversos de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos porque são as almas dos homens que não atingiram a perfeição. Pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento. Pela morte do corpo, o mundo corpóreo fornece seu contingente ao mundo espiritual. Pelos nascimentos,
O mundo espiritual alimenta a humanidade. Em cada nova existência, o espírito realiza um progresso maior ou menor e, quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele o deixa para ir viver em mundo mais elevado, onde vai aprender novas coisas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de certo modo, o reflexo do mundo corpóreo. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes, pseudo-sábios, prudentes e levianos, filósofos, argumentadores, cultores de sistemas, como ainda não se despiram de seus prejuízos. Todas as opiniões políticas e religiosas encontram representantes entre eles. Cada um fala segundo suas ideias, e o que dizem é, muitas vezes, apenas a sua opinião pessoal. É por isso que não se deve crer cegamente em tudo que dizem os espíritos. V. Sendo assim, apresenta-se grande dificuldade, nesses conflitos de opiniões diversas, como se distinguir o erro da verdade. Não consigo descobrir a utilidade dos espíritos, nem o que ganhamos em conversar com eles. AK. Se os espíritos servissem apenas para dar-nos a prova de sua existência e de serem as almas dos homens, só isto já não seria de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações, pois só assim é que se aprende a distinguir a verdade da impostura, e que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Acima dessa turba de baixa esfera, existem os espíritos superiores, que só têm em vista o bem, e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre a nós saber apreciá-los e compreendê-los. Estes nos vêm ensinar grandes coisas, mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Para conhecer bem um povo é necessário estudá-lo sob todas as suas faces. Vós mesmos tendes a prova disso. Pensáveis que bastava aos espíritos deixarem seu envoltório corporal para que se despojassem de todas as suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram o contrário e nos fizeram conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que nos interessa a todos no mais alto grau, visto que todos iremos para lá. Quanto aos erros que podem surgir da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos, à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós. Cabe ao bom senso repelir as falsas doutrinas. V. Insisto na observação feita quanto ao ponto de vista das questões científicas e outras que podemos submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios deixa-nos na incerteza. É compreensível que, não possuindo todos o mesmo grau de instrução, os espíritos não podem saber tudo, mas, então, que peso pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, quando não podemos distinguir quem erra ou quem tem razão? Tanto vale nos dirigirmos aos homens como aos espíritos. AK. Essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. Aquele que supõe nele achar meio fácil de saber tudo, de tudo descobrir, incorre em grande erro. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria, realmente, muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, pois só adquirimos a ciência a esse preço. Os espíritos não nos vêm libertar dessa necessidade, eles são que são. O espiritismo tem por meta estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo o que seremos um dia, e não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto, ou revelar-nos coisas antes do tempo devido. Os espíritos tampouco são leitores de Buena Dicha, e aquele que se vangloria de obter deles certos segredos prepara para si estranhas decepções da parte dos espíritos zombeteiros. Em suma,
O espiritismo é uma ciência de observação, e não uma arte de adivinhar e especular. Nós o estudamos com o fito de conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as relações que existem entre elas e nós, suas são ocultas sobre o mundo visível, e não para dele tirar qualquer vantagem material. Deste ponto de vista, não há espírito algum cujo estudo não nos traga alguma utilidade. Sempre aprendemos alguma coisa com eles, as suas imperfeições, os defeitos, a incapacidade, a ignorância mesmo, são outros tantos objetos de observação, que nos iniciam na natureza íntima desse mundo, e, ainda mesmo que eles não nos instruam, nós mesmos, ao estudá-los, nos instruímos, como fazemos quando observamos os costumes de um povo que não conhecemos. Quanto aos espíritos esclarecidos, esses nos ensinam muito, mas sempre nos limites do possível, nunca, pois, lhes perguntemos o que eles não podem ou não devem revelar, contentemo-nos com o que nos dizem. Querer ir além é nos sujeitarmos às mistificações dos espíritos levianos, sempre dispostos a responder a tudo. A experiência nos ensina a julgar do grau de confiança que lhes devemos conceder. Utilidade prática das manifestações. V. Admitamos que a coisa esteja comprovada, e o espiritismo reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? Como até agora não se havia sentido a sua falta, parece-me que podemos dispensá-lo e viver sem ele tranquilamente. AK. Podíamos dizer a mesma coisa das vias férreas e do vapor, sem os quais também se vivia muito bem. Se, por utilidade prática, entendeis os meios de viver bem, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, rever heranças, poupar-se do trabalho das pesquisas, o espiritismo para nada serve. Ele não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem se transformar em ações de bancos, nem mesmo fornecer inventos já prontos e no estado de serem explorados. Sob tal ponto de vista, quantas ciências seriam inúteis? Quantas delas não oferecem vantagem alguma, comercialmente falando? Os homens passavam igualmente bem, antes da descoberta dos novos planetas, antes que se soubesse ser a Terra e não o Sol que se move, antes que se calculasse os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e tantas outras coisas. O camponês, para viver e fazer brotar o seu trigo, não precisa saber o que seja um cometa. Para que, então, se entregam os sábios a esses estudos? E, contudo, alguém ousaria dizer que eles perdem o tempo? Tudo que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve, ajuda o desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos compreender melhor as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis naturais e o espiritismo nos faz conhecê-lo. Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível e as relações que existem entre eles, como a astronomia nos ensina as relações existentes entre os astros e a Terra. Ele nulo mostra como uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Mesmo supondo que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria de grande importância a revelação de uma tal potência. A abstração feita da sua doutrina moral de nada valerá, então, a revelação de um mundo novo, sobretudo se o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas, até então insolúveis. Quando essa revelação nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que nos devem interessar de algum modo, visto que todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos de transpor esse marco fatal. O Espiritismo, porém, tem outra utilidade, mais positiva, é a influência moral que exerce pela força natural das coisas. O Espiritismo é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade após a morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Não convém pedir-lhe senão o que ele pode dar,
nem buscar nele o que está fora dos limites do seu fim providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Será razoável dizer-se que a astrologia não serve para coisa alguma, porque já não se pode encontrar o prognóstico do destino na influência dos astros. Assim como a astronomia destronou os astrólogos, o espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros, os que liam a Buena Dicha. Ele é, para a magia, o que é a astronomia para a astrologia, a química para a alquimia. Loucura, suicídio, obsessão. V. Por considerarem as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, certas pessoas acham mais prudente deter a sua propagação. AK. Deveis conhecer o provérbio: quando se quer matar um cão, diz-se que ele está raivoso. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos, como este lhes pareceu adequado para despertar temores e suscetibilidades, logo o empregaram, embora não resista ao mais ligeiro exame. Ouvi, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião fornecem o seu contingente. A loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões, e isto é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sob o influxo da menor excitação. Existindo uma predisposição para a loucura, assume este o caráter de preocupação principal, que então se torna ideia fixa. Esta ideia fixa poderá ser a dos espíritos, no indivíduo que deles se tenha ocupado, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da riqueza, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. É verdade que um jornal disse que se contavam, só em uma localidade da América, de cujo nome não me recordo, 4.000 casos de loucura espírita, mas é também sabido que os nossos adversários têm a ideia fixa de se crerem os únicos dotados de razão, o que não deixa de ser uma mania, como qualquer outra. Para eles, nós somos todos dignos de um hospício e, por conseguinte, os 4.000 espíritas da localidade em questão deviam ser loucos. Dessa espécie, os Estados Unidos contam centenas de milhares, e todos os países do mundo um número ainda muito maior. Esse gracejo de mau gosto começa a perder força, uma vez que tal moléstia vai invadindo as classes mais elevadas da sociedade. Tem-se feito grande ruído a propósito de um caso conhecido, o de Victor Mequin. Esquecem, contudo, que antes de se ocupar com os espíritos, ele já dera provas de excentricidade nas ideias, se as mesas girantes não tivessem então aparecido, as quais, segundo um trocadilho bem espirituoso dos nossos adversários, lhe fizeram girar a cabeça, sua loucura teria seguido outro rumo. É por isso que digo, o espiritismo não tem privilégio algum nesse sentido. Vou, porém, ainda mais longe, afirmo que, bem compreendido, ele preserva contra a loucura e o suicídio. Entre as causas mais numerosas de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não passam para ele de incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em outro qualquer produziria violenta comoção, afeta-o mediocremente. Ele sabe, além disso,
que os dissabores da vida são provas que servirão para o seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado conforme a coragem com que as houver suportado. Suas convicções dão-lhe, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Ele sabe, também, pelo espetáculo que lhe oferecem as comunicações com os espíritos, a sorte deplorável dos que abreviam voluntariamente os seus dias, e este quadro é capaz de fazê-lo refletir. Também é considerável o número dos que por esse meio têm sido detidos nas bordas desse funesto precipício. É um dos grandes resultados do espiritismo. Dentre as causas de loucura, devemos também colocar o medo, principalmente do diabo, que já tem perturbado mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que se tem feito, ferindo as imaginações fracas com esse quadro que, por detalhes horrorosos, se empenham em tornar mais assustador. O diabo, dizem por aí, só causa medo às crianças e é um freio para corrigi-las, sim, como o papão e o lobisomem, que as contém por algum tempo, tornando-se elas piores que antes quando lhes perdem o medo, mas, em troca desse pequeno resultado, não levam em conta as epilepsias que têm sua origem nesse abalo de cérebros tão delicados. Não se deve confundir a loucura patológica com a obsessão. Esta não provém de nenhuma lesão cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos, e que, muitas vezes, tem as aparências da loucura propriamente dita. Esta afecção, muito frequente, não depende de crença alguma no espiritismo e existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação comum é impotente e mesmo prejudicial. O espiritismo, ao revelar esta nova causa de perturbação orgânica, nos oferece, ao mesmo tempo, o único meio de vencê-la, agindo não sobre o enfermo, mas sobre o espírito obsessor. O espiritismo é o remédio e não a causa do mal. Esquecimento do passado. V. Não consigo explicar a mim mesmo como o homem pode aproveitar da experiência adquirida em suas existências anteriores, se não se lembra delas, visto como, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10, ao passo que recordando nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos resultassem, esforçar-nos-íamos por evitá-las. Para me servir da comparação que fizestes do homem, na terra, com o aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da quarta série, por exemplo, não se lembrando do que aprendeu na anterior. Ora, essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de certo modo, um novo ser. Isto nos leva a concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. AK. De pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de espiritismo. As objeções que fazeis são muito naturais em quem ainda nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar respostas muito mais explícitas do que as que posso dar numa explicação sumária que, por certo, deve sempre provocar novas questões. Tudo se encadeia no espiritismo, e, quando se tome o conjunto, vê-se que seus princípios decorrem uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. Então, o que parecia uma anomalia, contrária à justiça e à sabedoria de Deus, parece muito natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. Por isso, apenas tocarei de leve no assunto. Embora em cada existência um véu encubra o passado do espírito, nem por isso ele perde as suas aquisições anteriores, apenas esquece o modo por que as conquistou.
Para me servir da comparação com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma série, contanto que saiba quando passar para a série seguinte. Que lhe importa saber se foi castigado por preguiça ou insubordinação, se os castigos o tornaram laborioso e dócil. É assim que, reencarnando, o homem traz, por intuição e como ideias inatas, o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque, se no curso de uma existência ele se melhorou, aproveitou as lições da experiência, tornar-se-á melhor quando voltar, seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza, longe de ter de recomeçar tudo. Ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse esquecimento só ocorre durante a vida corpórea. Ao deixá-la, o espírito recobra a lembrança do seu passado, então poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer. Não há, pois, essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. Muitas vezes só se adquire experiência por meio de provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e só viria aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que aconteceria se a eles acrescentássemos a lembrança do passado? Vós, por exemplo, Senhor, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que sofrestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam à consciência. Que sensação experimentaríeis se vos lembrasseis de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhais feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar, se hoje sois um homem digno de estima? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, agis com mais liberdade, é para vós um novo ponto de partida, vossas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-vos o cuidado de não contrair outras. Quantos homens gostariam de assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos não têm dito, ao chegar ao termo de sua carreira, se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, farão em outra, em uma nova existência. Seu espírito trará, em estado de intuição, as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos, ainda, o que é um caso muito comum, que, em vossas relações, em vossa família mesmo se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou, ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco, por seu devotamento e afeição. Não vos acharíeis mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos vos lembrasseis de vossas passadas inimizades. Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Conclusão: a recordação do passado perturbaria as relações sociais e seria um obstáculo ao progresso. Quereis uma prova? Suponde que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem. Que lhe acontece quando termina a pena? A sociedade o repele e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido, e, se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de curvá-la sob o peso da vergonha que não consegue olvidar. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta. Em tais mundos, onde só reina o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa,
razão pela qual seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela só produz neles a impressão de um sonho mau e nada mais. Elementos de convicção. V. Concordo, Senhor, que do ponto de vista filosófico a doutrina espírita é perfeitamente racional, mas fica sempre de pé a questão das manifestações, que só pode ser resolvida por fatos. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta e não vos deveis surpreender com o desejo que manifestam de testemunhá-los. AK. Acho muito natural, todavia, como eu procuro que eles sejam aproveitados, explico em que condições cada um se deve colocar para melhor observá-los e, sobretudo, compreendê-los. Quem não aceita essas condições, mostra não ter desejo sério de esclarecer-se, e com tal pessoa é inútil perdermos tempo. Convireis também, Senhor, que seria muito estranho que uma filosofia tão racional tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica a realidade da causa. Se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa, porque, onde não há árvores, não se pode colher frutos. Nem todos, é verdade, puderam constatar os fatos, porque não se colocaram nas condições precisas para observá-los, nem tiveram a paciência e a perseverança necessárias. Mas isso também se dá com todas as ciências. O que uns não fazem, outros fazem. Todos os dias aceitamos o resultado dos cálculos astronômicos sem que nós mesmos os façamos. Seja como for, se achais a filosofia boa, podeis aceitá-la como aceitaríeis outra qualquer, conservando vossa opinião sobre as vias e meios que a ela conduziriam, ou, ao menos, admitindo-as somente a título de hipótese, até mais ampla confirmação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence uns não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. Porém, é um erro acreditar-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Em algumas pessoas os fenômenos mais notáveis não produziram a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, tanto mais suspeitas desperta e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar. Mas, se for compreendido, todos o admitem facilmente, porque tem uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e sobrenatural. Certamente, as explicações que vos acabo de dar nesta conversa estão longe de ser completas. Entretanto, por mais sumárias que sejam, estou convencido de que vos levarão a refletir, e, se as circunstâncias vos fizerem testemunhar alguns fatos de manifestações, vê-los-eis com o olhar menos prevenido, porque possuireis uma base onde firmar o vosso raciocínio. Há duas coisas no Espiritismo, a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, todos os dias eu sou visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu, tão só pelo estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas o fenômeno das manifestações é acessório, o fundo é a doutrina, a ciência. Elas a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores, a parte o fato das manifestações. Daí concluem que, supondo não existissem as manifestações, nem por isso a doutrina deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos já não me disseram que essas ideias haviam germinado no seu cérebro, embora em estado de confusão? O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes um corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Acreditais que esse número seria o que é hoje, se nunca tivéssemos saído das mesas girantes e falantes? V. Tinhas razão de dizer, Senhor,
que das mesas girantes saiu uma doutrina filosófica, e longe estava eu de suspeitar as consequências que poderiam surgir de um fato encarado como simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. AK. Nisso vos contesto, caro senhor, dás-me subida honra atribuindo-me esse sistema quando ele não me pertence. Ele foi totalmente deduzido do ensino dos espíritos. Vi, observei, coordenei e procuro fazer que os outros compreendam aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. Entre o espiritismo e outros sistemas filosóficos há esta diferença capital, que estes são, todos, obra de homens, mais ou menos esclarecidos, ao passo que naquele que me atribuís, eu não tenho mérito de invenção de um só princípio. Disse, a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, nunca se poderá dizer, a doutrina de Allan Kardec, e isto felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade? O espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais não passamos de simples átomos. Sociedade Espírita de Paris. V. Tendes uma sociedade que se ocupa com esses estudos, ser-me-ia possível fazer parte dela? AK. Por ora, ainda não, porque se não há, para alguém ser nela recebido, necessidade de ser doutor em espiritismo, é preciso, pelo menos, que tenha, sobre ele, ideias mais firmes do que as vossas. Como a sociedade não deseja ser perturbada nos seus estudos, ela não admite os que lhe fizessem perder tempo com questões elementares, nem os que, não simpatizando com seus princípios e convicções, lançassem a desordem no seu seio, com discussões intempestivas ou com espírito de contradição. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro para onde convergem ensinos de todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência, mas não é uma escola nem um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem consolidadas pelo estudo, ela decidirá se vos deve admitir. Enquanto esperais, podereis assistir, como ouvinte, a uma ou duas sessões, desde que não façais reflexão alguma capaz de melindrar a quem quer que seja. Do contrário, eu, que vos vou apresentar, incorreria na censura dos meus colegas, e a porta da sociedade vos seria interdita para sempre. Aí encontrareis uma reunião de homens graves e de boa sociedade, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social, e que não admitiria que se afastassem das conveniências aqueles que ela recebe em seu seio. Não creiais, pois, que ela convide o público e chame o primeiro que se apresente para assistir às suas sessões. Como não faz demonstrações com o fim de satisfazer curiosidades, afasta com cuidado os curiosos. Aqueles, pois, que julgam ir aí achar uma distração e um gênero de espetáculo ficarão desapontados e melhor farão se lá não forem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples ouvintes, as pessoas que não conhece, ou aqueles cujas disposições hostis são notórias. Interdição do Espiritismo. V. Uma última questão, por favor. O Espiritismo tem poderosos inimigos. Não poderiam eles interditar-lhe o exercício e as sociedades e, por esse meio, impedir a sua propagação? AK. Seria um modo de perder a partida um pouco mais depressa, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Se o espiritismo é uma quimera, cairá por si mesmo, sem que ninguém precise dar-se ao trabalho de derrubá-lo. Se o perseguem é porque o temem. E só uma coisa séria pode causar temor. Se, ao contrário, é uma realidade, então está na natureza, como eu já disse, e ninguém pode revogar uma lei natural com uma simples assinatura. Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, não há dúvida que, afastando-se esse homem, se poderiam ter umas manifestações,
Infelizmente para os adversários, elas não constituem mistério para ninguém. Aí não há segredos, nada oculto, tudo se passa em plena claridade. Elas estão à disposição de todo mundo e se produzem desde o palácio até a mansarda. Podem interdizer-lhe o exercício público, porém, sabe-se perfeitamente que não é em público que elas mais se dão, é na intimidade. Ora, desde que todos podem ser médiuns, quem impedirá que uma família no seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, que um prisioneiro em seu cárcere, tenha comunicações com os espíritos, mesmo nas barbas da polícia e sem que esta o saiba? Admitamos, no entanto, que um governo seja bastante forte para impedi-los de trabalhar em suas casas, conseguirá, porventura, levar a interdição ao mundo inteiro, visto que não há país algum, nos dois hemisférios, em que não se encontrem médiuns. Além disso, o espiritismo não tem sua fonte entre os homens, ele é obra dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Ele consiste na crença individual e não nas sociedades, que de modo algum são necessárias. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado, já conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É preciso, pois, que aqueles a quem ele não convém se resignem a vê-lo ao seu lado, restando-lhes, naturalmente, a liberdade de recusá-lo. Terceiro diálogo, o padre. Um abade, permitir-me-eis, Senhor, que também vos dirija algumas perguntas. AK. Com todo prazer, reverendo, mas, antes de responder a elas, julgo conveniente dar-vos a conhecer o terreno em que devo colocar-me perante vós. Antes de tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias. Se desejardes conhecê-las minuciosamente, encontrá-las eis nos livros em que estão expostas, neles podereis estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Dirige-se, pois, àqueles que em nada creem ou que duvidam, e o número desses é grande, como bem o sabeis. Os que têm fé religiosa, a quem esta fé satisfez, não tem necessidade dele. Aquele que diz: creio na autoridade da Igreja e me contento com os seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. Se não a respeitasse, o Espiritismo estaria em contradição com os seus princípios de caridade e de tolerância. A seus olhos, toda crença é respeitável, ainda que errônea, desde que seja sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo. Se alguém fosse induzido, por sua própria consciência, a crer, por exemplo, que é o Sol que gira ao redor da Terra, nós lhe diríamos: acreditai-o se quiserdes, porque isso não impedirá que a Terra gire em torno do Sol. Mas, assim como não procuramos violentar-vos a consciência, não tenteis violentar a dos outros. Se, porém, transformardes uma crença, de si mesma inocente, em instrumento de perseguição, ela então se tornará nociva e pode ser combatida. Tal é, Senhor Abade, a linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim se têm dirigido. Quando eles me interpelaram sobre alguns pontos da doutrina, dei-lhes as explicações necessárias, abstendo-me, no entanto, de discutir certos dogmas, com os quais o Espiritismo não tem que se ocupar, por serem todos os homens livres em suas apreciações. Nunca, porém, fui procurá-los com o propósito de lhes abalar a fé por meio de uma pressão qualquer. Aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal; ao que nos repele, deixamo-lo em paz. É o conselho que não me canso de dar aos espíritas, porque nunca aprovei a pretensão dos que se arrogam a missão de converter o clero.
Sempre lhes tenho dito, semeai no campo dos incrédulos, pois é lá que tendes muito a colher. O Espiritismo não se impõe porque, como vos disse, respeita a liberdade de consciência. Ele sabe, aliás, que toda a crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé, mas nunca a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo que cada um possa formar opinião com conhecimento de causa. Os que lhe aceitam os princípios, sacerdotes ou leigos, o fazem livremente por achá-los racionais, mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje há luta entre a Igreja e o Espiritismo, temos plena consciência de não havê-la provocado. Padre, se a Igreja, vendo surgir uma nova doutrina, cujos princípios, em consciência, julga dever condenar, podeis contestar-lhe o direito de discuti-los e combatê-los, prevenindo os fiéis contra o que ela considera erro. AK. De modo algum podemos contestar esse direito, que também reclamamos para nós. Se ela se houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Lede, porém, a maioria dos escritos emanados de seus membros ou publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e vereis neles a injúria e a calúnia transbordando por toda parte e os princípios da doutrina desfigurados de maneira indigna e maldosa. Do alto do púlpito, os espíritas não têm sido qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública. Aqueles a quem o Espiritismo reconduziu a fé não têm sido anatematizados e rejeitados pela Igreja, sob o pretexto de que é melhor ser incrédulo do que ele crer em Deus e na alma pelos ensinos da doutrina espírita. Muitos não lamentam hoje não se poder acender para os espíritas as fogueiras da Inquisição. Em certas localidades eles não têm sido apontados ao ódio de seus concidadãos, a ponto de fazer que sejam perseguidos e injuriados nas ruas. Não se tem imposto a todos os fiéis que os evitem como pestíferos e impedido que os criados entrem a seu serviço. Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a se separarem de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do Espiritismo. Não se tem tirado lugares a empregados, retirado o pão do trabalho para operários e recusado caridade aos necessitados, por serem eles espíritas. Não se tem mandado embora de alguns hospitais até cegos, por não quererem abjurar sua crença. Dizei-me, senhor abade, será isto uma discussão leal? Os espíritas responderam, porventura, injúria por injúria, mal por mal? Não. A tudo eles opuseram sempre a calma e a moderação. A consciência pública já lhes faz a justiça de reconhecer não terem sido eles os agressores. Padre, todo homem sensato deplora esses excessos, mas a Igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por alguns de seus membros pouco esclarecidos. AK. De acordo, mas entrarão na classe dos pouco esclarecidos os príncipes da Igreja. Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo quem ordenou o auto de fé de Barcelona. A autoridade superior eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados. Se, pois, ela tolera esses sermões indignos da cátedra evangélica, se favorece a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe inteira de cidadãos, e se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião é porque as aprova. Em resumo, a Igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que a buscavam, forçou-os a retroceder. Pela natureza e violência dos seus ataques ela ampliou a discussão e a levou para um terreno novo. O Espiritismo não passava de uma simples doutrina filosófica, foi a Igreja que lhe deu maiores proporções, apresentando-o como inimigo perigoso. Foi ela, enfim, quem o proclamou nova religião. Foi grande inabilidade da sua parte, mas a paixão não raciocina melhor. Um livre pensador, há pouco proclamastes a liberdade de pensamento e de consciência, e declarastes que toda a crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como outra qualquer,
Por que lhe negar a liberdade que concedeis a todas as outras? AK. Certamente, cada um é livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma, de forma que já não toleraríamos uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, nem é promovida contra um cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social, se vier a generalizar-se. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente, em proveito dos outros, daí a máxima, cada um por si durante a vida terrena, pois que nada existe além dela. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser. Para que nos molestarmos, nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã, talvez, já nada sejamos? A negação do futuro, as simples dúvidas sobre outra vida são os maiores estimulantes do egoísmo, fonte da maioria dos males que afligem a humanidade. É preciso que se possua grande dose de virtude para não se seguir a corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além do da própria força de vontade. O respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não contém aquele que não dá importância à opinião pública. Ao mostrar a perpetuidade das relações entre os homens, a crença na vida futura estabelece entre eles uma solidariedade que não se rompe no túmulo, apenas muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo, como, porém, a sua realidade é fato comprovado pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, no interesse mesmo da ordem social. É o que faz o Espiritismo, e o faz com sucesso, porque fornece provas e, afinal, porque o homem prefere ter a certeza de viver e poder ser feliz num mundo melhor, para compensação das misérias deste mundo, a ter de morrer para sempre. O pensamento de ser aniquilado, de ver perdidos para sempre os filhos e os entes que lhe são mais caros, satisfaz a bem limitado números, acreditai-me, é por isso que os ataques dirigidos contra o Espiritismo, em nome da incredulidade, obtiveram tão pouco sucesso e não lhe acarretaram o menor abalo. Padre, a religião ensina tudo isso, até agora foi suficiente. Qual é, pois, a necessidade de uma nova doutrina? AK. Se a religião é suficiente, por que há tantos incrédulos, religiosamente falando? É certo que a religião nos ensina, ela nos manda crer. Mas há tanta gente que não crê com base no que dizem os outros. O Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. De onde vêm essas provas? Da manifestação dos espíritos. Ora, é provável que os espíritos só se manifestem com a permissão de Deus. Se, pois, Deus em sua misericórdia envia aos homens esse socorro para os tirar da incredulidade, é uma impiedade repeli-lo. Padre, entretanto, não podeis negar que o Espiritismo não está, em todos os pontos, de acordo com a religião. AK. Ora, Senhor Abade, todas as religiões dirão a mesma coisa, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ensinasse que cada um só deve viver para si, e não pensar senão em si, não só seria contrário ao catolicismo, como a todas as religiões do mundo, seria a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Entretanto, não é isso que eles ensinam. Os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado pelo bem ou pelo mal que houver feito. Colocam a caridade evangélica acima de todas as virtudes,
bem como a sublime regra ensinada pelo Cristo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Não são estes os fundamentos da religião? Mas os Espíritos fazem mais, iniciam-nos nos mistérios da vida futura, que para nós já não é uma abstração, mas uma realidade, visto que são justamente aqueles que conhecemos na Terra que nos vêm descrever a sua situação, dizer como e por que sofrem ou são felizes. Que haverá de antirreligioso em tudo isso? Essa certeza do futuro, de se ir encontrar aqueles a quem se amou,